sobre o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o grande amigo. Vamos orar? Mas, ó, já está? Não. Já, amém. Nós vamos conhecer, não pode ir. Nós vamos refletir sobre o grande amigo. Nós vemos aqui nessa noite, João 14, eu quero repetir a leitura de João 14 com os irmãos. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João capítulo 14, a partir do versículo 16. O Senhor Jesus Cristo nos diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vale conosco, Espírito Santo, ajuda-nos, interprete, traduza, escreva e ajude-nos a entender e a praticar a palavra do Senhor nosso Deus, em espírito, no poderoso nome de Jesus Cristo ressuscitado e ascendido, e graças a Deus. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós outros. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não tu Iscariotes: como procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não o mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Até aqui. A palavra de Deus, ela fala muito sobre conhecimento, sobre entendimento, sobre sabedoria, sobre conhecer, sobre ciência. E lendo a palavra de Deus, meditando sobre a igreja, sobre o mundo, sobre tantas coisas, o Espírito Santo veio ao meu coração, revelando que nós precisamos conhecê-lo, conhecer o grande amigo. Nós precisamos conhecer o grande amigo. Quando Deus criou Adão, não sabemos por quantas eras, por quanto tempo Adão viveu só, mas Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei uma disjuntora, que lhe seja fiel, uma companheira, uma amiga. E Deus fez vir um pesado sono sobre Adão e tirou da sua costela uma mulher. E quando Adão viu aquela mulher, ele ficou maravilhado. E ele disse: esse é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ele a conheceu. A palavra conhecer na Bíblia, ela vai muito além da nossa vista, muito além do nosso tato, muito além do nosso olfato, muito além do nosso paladar. Conhecer extrapola os nossos sentidos. O conhecer de Eva tornou
tornou-se Eva uma só pessoa com Adão. Deus tirou Eva da costela de Adão. E quando Deus trouxe Eva para Adão, Adão amou aquela mulher com uma intensidade tão grande que ele a absorveu em seu próprio corpo. Ele disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele a conheceu. Adão conheceu Eva no seu próprio interior. Ele estava dizendo para Deus e ele não admitia Eva fora dele. Agora eu a quero unida comigo. Essa é minha amiga, essa é minha ajudadora, essa é minha companheira. Essa, juntamente comigo, vai produzir para ti uma geração de muitos viventes que eu de adorá-lo para sempre. A Bíblia diz que de um só, em Atos 26, Deus formou toda a geração dos viventes. E aquela mulher, Eva, amiga de Adão, tipo da igreja. Aquele Jesus diz: não nos chamamos servos, nós nos chamamos amigos. Porque o amigo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas não obstante Jesus ter dito esta palavra para os apóstolos, ele estava às vésperas de ser tomado acima da sua cabeça, assunto aos céus. Ele ia experimentar a morte, derramar seu sangue, ser sepultado, ressuscitar, ressurgir, subir ao céu. Mas ele não nos deixaria órfãos. Ele fala que ele deveria de enviar outro consolador. Os discípulos não tiveram muita dificuldade em desenvolver amizade com o Senhor Jesus. Exatamente por causa dos sentidos naturais. Eram os mesmos sentidos que Adão tinha. Adão abraçou Eva. Adão beijou na boca de Eva. Adão fez sexo com Eva. Adão comeu até mesmo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal junto com ela. Diz que ela tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Gênesis 6 é uma. Mas revela que o quão amigos eles eram, o quão íntimo eles eram. Mas ainda é uma experiência natural. E nós estamos tendo um pouco de experiência natural com o nosso Deus por causa da nossa experiência natural. Nós vemos a nossa esposa, vemos o nosso esposo, os nossos filhos, compramos as coisas para casa, comida, bebida, roupa, saímos, vamos ali e acolá, pegamos deles, eles pegam em nós. E o pastor Chantalá orava aqui. Ele dizia: sabemos que nós não podemos te ver, mas a sua presença é real conosco. Não foi isso a sua oração? Não foi isso? Ele orou dessa forma nessa noite. Nós não podemos vê-lo, mas nós sabemos que a sua presença é real conosco. Agora é muito difícil nós desenvolvermos uma relação com o invisível. Nós temos que exercitar. Mas o Espírito Santo, ele é mais real do que qualquer um de nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele que vive em nós. E eu quero nessa noite, juntamente com o Espírito Santo, os santos anjos e os irmãos, meditar sobre a necessidade que nós temos de conhecer esse grande amigo. Jesus disse: se amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador. Esse outro amigo é o outro Consolador. Jesus foi um amigo por excelência. É aquele que consolava os corações. É aquele que vinha remir as almas. É aquele que vinha restaurar as pessoas. Uma vez eu fiz um estudo sobre o Consolador. O significado da palavra Consolador, consolar, consolação. E olha, irmãos, deu quase um livro, sabe? Eu talvez tenha dado um livreto, eu não tive parada assim de editar, não sei o que foi. Está apartado isso. Sobre o Consolador, a obra de consolação é algo muito profundo. Imagina uma pessoa leprosa, uma pessoa que era expulsa da sua comunidade.
expulso da sua família. Uma pessoa que não podia ir ao templo para adorar. Uma pessoa que não podia se assentar na mesa com sua mulher e seus filhos. Uma pessoa que não podia andar na rua. Uma pessoa que não podia ir numa loja. Jesus agora toca nessa pessoa e diz assim: quero ser limpo. Instantaneamente, quero ser limpo. A gente pensa que foi apenas o afugentar de uma doença que se apegava na carne, na pele. Mas aquilo devolvia às pessoas uma oportunidade de viver, a alegria da alma. Quando nós estamos doentes, ou quando nós estamos diante de um diagnóstico qualquer, as avessas que não entendemos, ou que ninguém pode clarificar a dimensão, a tendência nossa é ficar abatido. Embora sabemos que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, agora imagine só uma pessoa, não uma pessoa diagnosticada, uma pessoa não só com um sintoma, mas com toda a expressão da enfermidade manifesta no seu corpo. Uma pessoa olhava assim para ele, assim, para si mesmo, na hora de tomar um banho, na hora de... Fica muito estranho, né? Não. Nós repetimos muito pouco sobre quando ele fala outro consolador. Jesus já consolou aquelas pessoas. Mas imagina a alegria que invadia a casa daquele leproso. Quando ele era curado, ele podia voltar para casa, agora abraçar sua mulher, abraçar seu filho, deitar na cama com a sua mulher, fazer amor, poder ir lá no bar, comprar uma garrafa de leite, comprar um queijo, ir na casa do seu amigo, e sem ninguém apedrejar, dizer fora leproso. Que obra de consolação. A gente pensa que é só a libertação das chagas burulentas. O cego. Nossa, Pai, o sentido da visão, que a nossa é perfeita, nós não avaliamos muito aquele que não vê. O cego deve ser algo muito. Eu me lembro do pastor Edival. Nossa, aquele homem, como aquele homem machucou meu coração quando ele perdeu a visão. Eu andava, visitava ele, até quando eu pude, até quando ele quis, até quando Deus quis. Era desesperadora aquela experiência daquele homem. A visão, o sentido surdo. Uma pessoa surda. E Jesus veio, ele era o consolador. Muitas vezes a pessoa, como é bom nós ouvir uma pessoa dizer assim, eu te amo. Você é tão importante para mim. Nossa, que se você sentir o perfume de uma pessoa, eu conheço o cheiro da minha mulher, das roupas, quando rolar a roupa dela, do meu roupa. E quando dá um perfume, se eu tirar a roupa dela, eu sei que é dela, dos meus filhos. Sua olfato no sentido. Você pegar a mão da da sua esposa, você apertar a mão de um amigo. Jesus devolvia todas essas coisas para as pessoas. E ele falava assim, se eu não for o outro consolador. Mas Jesus estava fora de todas aquelas pessoas. Estava fora dos 10 leprosos, estava fora do cego de nascença, estava fora do filho da viúva de Naim, estava fora da viúva de Naim, estava fora de Lázaro, estava fora de Marta, estava fora de Maria, ele estava fora das pessoas a quem ele consolava. Ele falava o grande consolador, ela sotou. Ele falava de um consolador que ele ia enviar não só para estar conosco, mas ia habitar conosco, ia viver dentro de nós. O cego, aleluia, falou: Jesus, cego de Jericó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele falou assim: eu quero ver. O cego, nossa, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Se tu quiseres, bem sei que tu tudo podes. Se tu quiser, tu pode me curar. Ele viu a mãe a viúva de Naim, veio chorando, ele de longe. Ele viu todo mundo vinha carregando o esquife. Mas ele viu um coração que gemia e chorava, porque o seu único filho estava ali naquele prédio. Havia uma manifestação natural
O sobrenatural, ele era manifesto, mas Jesus via as situações das pessoas. E as pessoas pediam a Jesus. A mulher do fluxo hemorrágico disse: eu tão somente tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. Ela tocou, ele falou: olha, alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher prostrou-se e abriu o coração para Jesus. Mas Jesus fala do outro amigo. Um ser que vive dentro de nós, que conhece as nossas questões, conhece as nossas dores, conhece as nossas angústias, conhece os nossos sofrimentos, conhece as nossas enfermidades. Ele conhece todas aquelas coisas que nós experimentamos, mas que não nos pertencem. As coisas negativas que pertencem ao lago do fogo, que pertencem a Satanás, que pertencem ao mundo inferior. E ele veio para nos consolar, para dizer para nós que isso não faz parte de nós. Aleluia. Nós sofremos por coisas que não fazem parte de nós. A Bíblia diz que aquele que está em nós, ele falava do Espírito Santo, é maior. Não fala, não é? Está em nós, está em você. Ele não disse que está do seu lado, nem do seu, nem do seu, nem do seu, nem do meu lado. Ele disse que está dentro de nós. É aquele que a lepra não pode com ele, é aquele que o câncer, é aquele que as dívidas, aquele que a miséria, aquele que a dor não podem nada contra ele, porque ele é maior. Mas o nosso conhecimento desse amigo tem sido tão raso, tem sido tão periférico, tem sido tão superficial, que diante das menores dificuldades, diante das menores crises, nós ficamos assombrados e achamos que nós somos as últimas pessoas do universo. E Deus quer que nós o conheçamos. Jesus então disse: eu rogarei ao Pai e ele nos dará outro Consolador. O Pai tinha dado um Consolador à humanidade, chamado Jesus. Estava junto com os homens. Mas agora Jesus queria dar outro Consolador. Não é que era maior do que ele, nem que era mais importante do que ele. Era Deus com ele, e como ele, e como o Pai. Mas que ele seria o conteúdo da nossa vida. Ele não estaria mais apenas conosco, apenas estaria em nós. E Jesus segue dizendo: para que seja convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Primeiro Jesus faz uma afirmação que ele estaria conosco para sempre, depois que o mundo não pode vê-lo e nem conhecê-lo, porque ele é um espírito do mundo. E depois Jesus faz outra afirmação: mas vós o conheceis. Nós todos, quando Deus trouxe Eva para Adão, Adão a conheceu, ficou admirado. E ele falou assim: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão não estava muito bem claro acerca do que era Eva. A palavra de Deus diz que mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo. Adão meteu o olho no mulherão, falou: que coisa doida, gente. Muitos de nós às vezes temos conhecido a nossa mulher só na carne. Nós não conhecemos o seu espírito, não temos se preocupado em conhecer a sua alma. E vice-versa. Muitas mulheres às vezes conhecem o homem só na matéria, só nas coisas que ele tem, que ele pode fornecer, na sua beleza, mas não conhece a alma do homem, as suas virtudes, seus defeitos, suas fraquezas, não conhece os seus sentimentos, não conhece a sua comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, não conhece a sua inclinação, as suas aptidões espirituais, e por isso existem muitas dificuldades. E nós também temos tido muitas dificuldades
Porque nós não temos conhecido a pessoa do Espírito Santo por completo. Às vezes nós achamos que ele é simplesmente a terceira pessoa da Trindade, a terceira ainda. Nós colocamos ele como um ser de terceira categoria. Mas ele é um com o Pai e com o Filho. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. O Espírito é verdade. Mas vós o conheceis. Qual tem sido o nosso conhecimento dessa pessoa? Quanto você conhece dele? Quanto você se entrega a ele? Quanto você abdica de você mesmo e renuncia a você mesmo por ele? Quanto você tem falado com ele? Quanto você o tem ouvido? Quanto você o tem sentido? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele habita conosco. Jesus disse que ele habita conosco. Se alguém não tem, esse tal não é de Cristo. Agora, uma coisa é o habitar do Espírito em nós. E outra coisa é o nosso habitar no Espírito. Uma coisa é o Espírito estar dentro de mim e dentro de você. Outra coisa é nós estarmos dentro do Espírito. A Bíblia diz que a nossa vida, em Colossenses 3,3, que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então nós somos o Espírito, e que precisamos estar oculto no Espírito do Cristo em ressurreição, que é o próprio Deus, e estarmos ocultos em Deus. Esse é o lugar de intimidade, esse é o Santo Santo, esse é o lugar da verdadeira adoração. Esse é o lugar onde nós oferecemos a Deus os mais altos louvores. O Salmo 149 fala isso. E é o que nós temos feito de pouco. Mas a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nenhum de nós podemos dizer que nós o conhecemos de uma maneira plena, de uma maneira absoluta, porque ele é insondável, ele é imenso. E quanto mais nós vamos conhecendo o Espírito Santo, mais nós temos de conhecê-lo. E nós mais precisamos de conhecê-lo. E quanto mais nós vamos conhecendo o Espírito, mais nós conhecemos de Cristo. Jesus, quando ele vier, ele não falará de si mesmo, vai falar tudo o que tem dito, e vos há de anunciar o que há de vir. Esse que é de vir é o que há de vir para tomarmos sobre a nossa cabeça, e o que há de vir nos momentos subsequentes da nossa existência, a cada segundo. O Espírito conhece cada segundo imediato da nossa vida. Conhece ou não conhece? Ele conhece 10 horas, 10 de 1, 10 de uma fração, 10 de um átomo de segundo. Ele conhece tudo. E ele conhece também aquele que há de vir, o Senhor Jesus. E é Ele quem revela essas verdades. E a palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então ele não vem nos guiar de uma forma abstrata, ele vem nos guiar de uma forma concreta, de uma forma absoluta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele a nós virá, como a chuva serôdia que rega a terra. Diz que o Espírito vem a nós como chuva, como a chuva serôdia. Tem a chuva temporânea e serôdia. A serôdia é a chuva que acontece quando ninguém espera mais, quando nós precisamos. Se não tiver a chuva serôdia, não há colheita. A semente, as espigas, as hortaliças crescem porque falta a chuva serôdia. O Espírito vem com chuva. Sem chuva não há vida. Se Deus faz chover, favorecer a terra e a semente lançar a sua haste para cima, e depois da haste segue a espiga, e por fim o grão cheio da espiga, e segue-se a ceifa. Então nós precisamos do Espírito como chuva, precisamos conhecê-lo. Ele precisa molhar a boa terra do nosso coração.
Tem muita gente com o coração escorricado. A igreja de Éfeso recebe o Senhor Jesus. Eu aconselho que retornes ao primeiro amor. Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É uma terra seca. É um coração sem chuva. Sem chuva temporã e sem chuva serôdia. E nós precisamos clamar ao Espírito Santo que inunde as nossas vidas dessa água, que amoleça o nosso coração. O Senhor está dizendo: pois eu quero misericórdia, não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. O Senhor requer de nós conhecimento, mas nós não obtemos conhecimento assim no ar, assim olhando para o tempo. Nós temos que buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus precisa encontrar em nós um coração sedento e faminto. Para bem lembrado que ele tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então nós precisamos também ter sede de Deus. Eu hoje conversava algumas coisas em casa, e eu falava da necessidade que nós temos hoje, do tempo de agora. A irmã Isadora fazia uma oração pelas Américas. E cada continente tem as suas particularidades, tem as suas grandezas, as suas virtudes, tem também as suas coisas negativas. Eu estava vendo, por exemplo, o México, por exemplo, faz parte da América Latina. Há um poder paralelo do mundo do crime, do mundo das drogas, que supera quase que um poder institucional legal. Os Estados Unidos passam um sufoco naquela fronteira com os mexicanos. Não que os americanos não gostam dos mexicanos. Vai ser exercer o poder de polícia com toda a força, com todo o rigor, e até com raiva contra aquelas pessoas, os Estados Unidos acabariam. Por causa do narcotráfico, por causa de tantas coisas, e que vai gerando mais. Mas o Espírito Santo tem tudo sob controle. É que os homens usam a força das armas, o conhecimento, a ciência, os aviões, os helicópteros, a ciência, a inteligência, mas os homens não dependem do Espírito Santo. Eu volto para o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a resposta. Tanto é que o Espírito Santo tem a resposta, e quando Jesus voltar na terra, diz que o leão vai pastar com um cabrito. A criança de peito, a criança que mama, vai deitar na cova da serpente, vai fazer carinho no basilisco. Às vezes a gente lê essa palavra, mas quem estará lá com a criança? Vai ter alguém com um pau? Ou se você morder nela, te mata. Não, o Espírito estará entre a serpente e a criança, estará entre o cabrito e o leão, estará entre o urso e a vaca. O Espírito. E nós então vamos ver a sua operação. Naquele tempo Jesus reinará com vara de ferro, e assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento. Mas por que nós precisamos esperar chegar lá ao milênio, se hoje Deus quer que nós o conheçamos? Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Isaías 53 diz que Jesus ficará satisfeito, Deus ficará satisfeito, o Espírito ficará satisfeito. Ele verá o trabalho da sua alma, Deus verá o trabalho de Jesus, e ficará satisfeito com o conhecimento de Jesus. A palavra diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Ungiu. E aquela unção trouxe a Jesus o conhecimento de Deus. Aquele homem na terra, de carne e sangue igual a mim a você, tinha o pleno conhecimento do Pai, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele conferia tal conhecimento. Por isso, a satisfação aqui é do Pai. O Pai dá um testemunho dele. E aí a palavra diz: pois os que dantes conheceu,
Quando Jesus salvou a mim e a você, não salvou-nos por equívoco. Ele tinha tal unção do Espírito Santo, falou assim, aquele lá, o Espírito Santo falou, aquele é meu. Não interessa se ele nasceu na África, em Angola, se nasceu em Juiz de Fora, se nasceu em Moçambique, se nasceu no Zaire, se nasceu em Moscou, se nasceu em Tóquio, se nasceu de Guadalupe, se nasceu numa tribo indígena. Aos titãs conheceu. Como que Jesus podia me conhecer? Se ele morreu há 2000 anos atrás. Como que ele poderia salvar Abraão? Se Abraão morreu 2000 anos antes dele, 2500 anos antes. É porque o Espírito Santo levou Jesus a realizar uma obra com tal conhecimento que ia alcançar a todos ao que eles antes conheceram. E a Bíblia diz que ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem que está nele. E ninguém conhece Deus senão o Espírito de Deus. Porque o Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Nós não estamos muito interessados nas coisas de Deus. E muito menos nas coisas, nas profundezas de Deus. Mas na igreja de Tiatira diz que ali está Satanás, o trono de Satanás e as profundezas de Satanás. Olha, se estaria a doutrina de Satanás e as profundezas de Satanás, e se Deus diz que o Espírito conhece as profundezas de Deus, é necessário o conhecimento das profundezas de Deus para confrontar as profundezas de Satanás. Vocês não concordam? Não dá para enfrentar um bandido, um homem igual Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, ele moveu com todo o Ocidente. Embora eu sempre falo que Osama Bin Laden é um homem de laboratório, um fantástico. Ninguém sabe onde ele apareceu, onde ele era. Eles criaram uma pessoa e trabalharam naquela pessoa e fizeram o que fizeram com Osama Bin Laden. E depois mataram Osama Bin Laden, não mostraram o cadáver dele, né? Para mim ele é um fantasma. Mas é um fantasma que moveu todo o Ocidente. Se um fantasma deu tanto trabalho, imagine se ele fosse real. Então isso quer dizer que nós não podemos lidar com coisas complicadas com ferramentas e inteligência simples. Nós temos que ter um poder à altura. E para lidarmos com Satanás, com o trono de Satanás, com as profundezas de Satanás, nós precisamos do Espírito que nos revela até as profundezas de Deus. A nossa intimidade, a nossa relação, a nossa busca por essa pessoa tem sido tão superficial, até desprezível. Eu vejo os cultos, olha os irmãos, as pessoas, e olha para mim e fala assim, eu tenho misericórdia de mim. Por eu te tratar assim, com tanto desapreço, me perdoe. Nós precisamos do Espírito, mas precisamos conhecê-lo. Não conhecê-lo como Adão conheceu Eva, apenas para deitar com Eva e gerar de Eva Adão e Caim, depois Sete e filhos e filhas. Nós precisamos do Espírito Santo como Deus, como ser governante, como Rei, como Senhor das nossas vidas. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22 e 29. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Jesus é tratado como profundidade das riquezas e como profundidade do conhecimento de Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento disso. Não foi feito um homem pronto, não. Pá, vai lá lutar com Satanás, não. A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento e em graça, em estatura. Como pode o Filho de Deus necessitar crescer em conhecimento? E nós podemos abrir mão, abdicar do crescer em conhecimento. Loucos que nós somos.
Quem era o mestre de Jesus? O Espírito Santo era o professor de Jesus, era o mestre de Jesus, era o Rabone para Jesus. Maria Madalena chamou Jesus de Rabone, e Jesus chamava o Espírito Santo de Rabone. Quando ele vier, ele vos ensinará. Ele é o mestre. Ó a profundidade das riquezas, rico Cristo, tesouro. A palavra diz que Jesus Cristo é o mistério de Deus, onde estão ocultos todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. Ele armazenou conhecimento ao ponto tal de ser considerado um tesouro, onde está todo o conhecimento. E agora ele derrama esse conhecimento sobre a vida da igreja por meio do Espírito que habita em nós. Qual a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Não foi nenhum homem. Romanos 11, 33 e 34. Quem foi o seu conselheiro? Ele teve conselheiro. Ele foi o conselheiro, mas ele teve conselheiro. O menino se nasceu, os filhos se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. O primeiro consolador era conselheiro. Mas o primeiro consolador tinha um conselheiro, que era o Espírito Santo. O Espírito que habita em ti. Que habita em nós. Jesus foi instruído. Quem conheceu a mente? E quem poderá lhe dar ordem? Ele não fazia nada sem a ordenação do Espírito Santo. O Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Então, somente pelo Espírito nós podemos conhecer. Pode morrer, tem gente que é doutor na Bíblia. Eu vejo livros aí, a pessoa escreve livros e mais livros, mas essa livraria evangélica não falta livro. E é só enfado. Pelo Espírito. O homem pode nunca ter ido da escola. Pode ser um analfabeto, pai e mãe, e ter uma sabedoria, um conhecimento que excede dos doutores. Jesus falou assim: graças ao Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos. Foi, mas revelaste aos ignorantes, aos pequeninos, aos analfabetos, porque eles davam lugar ao Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, 10 a 16, eu reduzi. O Espírito Santo, grande amigo, tem sido a pessoa menos conhecida dos filhos de Deus, menos estimada, menos procurada. Precisamos conhecê-lo em nosso espírito humano regenerado, como a fé de uma criança. Precisamos aprender a falar com ele, a ouvi-lo, a tocá-lo, a senti-lo, como fogo, como água, como vento, como chuva, como tempestade, como frio, como glória, como poder, como amor, como paz, como alegria, etc. Ele tem que tornar-se uma pessoa real para nós. Não uma pessoa teológica, não uma pessoa qualquer. Ele tem que ser uma exceção para nós. Nós temos que excluir tudo e todos por causa do Espírito Santo. E nos unir àquele que ele traz a nós. Temos que ter temor que governe as nossas vidas diante dele. É ele que torna a palavra do Senhor Deus viva e eficaz e real para nós. É ele quem abençoa a nossa vida, o nosso casamento, nosso negócio, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nosso ministério, a nossa jornada, a nossa família, tudo aquilo que temos em sonhos. É ele quem revela os mistérios de Deus para nós. Ele é o grande amigo. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sempre sabe. Ele é o outro consolador que provém de Deus para nós. Ele não age por força nem por violência. Ele é manso e humilde como Jesus. É ele quem nos ensina e nos ajuda a orar.
Ele quem dirige o nosso viver, Ele quem guia os filhos de Deus, Ele é o Espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Ele é o nosso ensinador, Ele é o Espírito que nos dá vida. Amém? Quero deixar essa palavra para reflexão, que o Espírito Santo possa ser a pessoa mais importante da sua vida. No nome de Jesus Cristo, suscitar esse dia.